Das imagens e de outros dados transmitidos para a Terra a partir dos instrumentos de radar aperfeiçoados que estão a bordo do Space Shuttle Endeavour. Este está a orbitar a cerca de 210 km acima da Terra e transmite fotografias de florestas, campos, desertos e oceanos, enquanto os 6 astronautas estão a tirar outras fotografias com as suas câmaras. Os astronautas viram fogos nos campos petrolíferos da Argentina. No Canadá, distinguiram perfeitamente os campos já livres da neve e aqueles que ainda estavam cobertos por ela. O Endeavour também observou grandes tempestades, trovoadas, sobre o Golfo do México. Desde o lançamento do Endeavour, em 9 de abril último, numa missão de 9 dias, os instrumentos que ele transporta, e custaram 366 milhões de dólares, encheram mais de metade das 183 cassetes de registro de dados que estão a bordo. Para além de enviar dados para um centro científico instalado no Johnson Space Center em Houston, os astronautas continuam a transmitir imagens para outros países. Da Fonseca, estas fotografias, qual é a grande vantagem que agora se podem tirar delas? Bem, já foi dito a semana passada. Acontece que até hoje não se tinha feito uma missão real, uma missão a fundo para estudar o planeta Terra. É curioso que sabemos tanto com respeito aos outros planetas, mas aqui na Terra tinham-se tirado só imagens fragmentárias, digamos assim. E agora está-se a estudar de uma maneira global em dois sentidos da palavra, não é? Aquilo que existe à superfície da Terra e principalmente o aspecto físico, o aspecto ambiental, mas também o aspecto físico. Portanto, estão neste momento a ser cobertos 48 milhões de quilómetros quadrados da superfície terrestre e, para além disso, está-se a reunir o material correspondente a uma biblioteca de 20 mil volumes de dados sobre a Terra. Qual é a utilidade prática que se tira destas fotografias? Isto é o material que está a ser recolhido. Exato, mas saber, por exemplo, quais são os recursos da Terra em matéria de água? Quais são os recursos da Terra em terras aráveis? Quais são ainda as modificações que, de facto, se produzem na Terra com a poluição? E até um sítio onde, particularmente, estão a ser feitas observações, falei isso no último dia, é sobre as queimadas no Amazonas. De modo que, como disse, é a primeira vez que se está a saber o que é que acontece na Terra, quer quanto aos efeitos da natureza, quer quanto aos efeitos do próprio homem como agente, digamos, modificador da natureza e também como agente poluidor. Portanto, isto é a primeira missão de uma proporção delas, que pretende principalmente obter elementos para saber até que ponto se pode confiar naquilo que os cientistas dizem, por exemplo, a respeito ao efeito de estufa e outras coisas, que há dúvidas a esse respeito, mas também saber-se o que é que se deverá fazer para evitar que o homem continue a destruir as reservas de água, continue também a explorar mal os campos, etc. É isso que pretende. Ao longo destas missões todas tem-se vindo a fazer experiências pensando nelas com alguma aplicação prática? Sempre com aplicação prática, não é? Sempre. Uma pequena coisa só. Por exemplo, estudam-se no mar a temperatura das águas, porque há em certas e determinadas zonas em que a temperatura da água se altera e é onde os cardumes de peixe vão depois juntar-se para a desova. E isto é um pequeno exemplo, não é? E também, como se disse, saber, por exemplo, na Sibéria, os campos da Sibéria, as regiões onde se poderá, de facto, tirar da Sibéria melhor aproveitamento, saber-se aqui, noutras regiões, na Argentina, nas Pampas, etc. Enfim, por toda a parte, a Terra não está a ser tão aproveitada como devia de ser. E há tesouros esquecidos, como ignorados, até agora, como seja, por exemplo, de haver rios subterrâneos sobre o próprio deserto de Saara. Portanto, tudo isto é possível conseguir observar? É possível conseguir, assim como saber se há jazigos de petróleo, saber se há jazigos de minerais, etc. As técnicas que têm sido utilizadas na Lua e noutros lados estão finalmente a ser utilizadas na Terra, como disse, numa escala que envolve todo o planeta. Para o proveito da própria humanidade. Exato. Agora, por falarmos em humanidade, recentemente tem vindo muito a público preocupações por causa de um cometa que vai chocar com o planeta Júpiter. Exato.
Faça-nos lá um ponto de situação de maneira que a gente não fique em maiores ansiedades à espera do próximo... Aqui há semanas, há alguns programas atrás, não é? Houve a oportunidade de mostrar o que havia sobre ele, inclusive fotografias do cometa, etc. E nesse momento descreveu-se tudo em pormenor e principalmente chamou-se a atenção para os exageros. Infelizmente, na semana passada, começaram a aparecer, digamos que nos meios noticiosos, não é? No média, começou a aparecer notícias alarmantes. E ainda há pouco tive de responder a um telefonema que foi feito aqui diretamente para a televisão, por causa de pessoas assustadas pelo que se disse que ia modificar-se o sistema solar. Isto é mesmo o termo que foi usado. E que se dizia que ia aparecer um anel em volta de Júpiter, como havia em volta de Saturno, etc. Ora bem, primeiramente, e como foi já aqui dito, não há qualquer problema. O cometa, que se falava de que era equivalente a milhões de bombas H e tudo isso, já o ano passado, quando passou perto do planeta Júpiter, a atração desse globo enorme de gás, que é o planeta Júpiter, não é um planeta de Terra, o último planeta de Terra é Marte, pois aconteceu que ele dividiu-se em fragmentos, no que se foi dito que era um cordão como um fio de pérolas. E esses fragmentos são muito mais pequenos, não têm o mesmo efeito, evidentemente. Portanto, eles vão chocar. Esses fragmentos não vai ter... Não tem o mesmo efeito. Vão chocar, mas não um choque. Um choque não pode chocar contra um gás. É a mesma coisa de um Space Shuttle, do vai e vem, quando regressa à Terra. Quer dizer, eles vão tornar-se incandescentes, possivelmente vão transformar-se em pó, e esse pó é que deve ficar em volta do planeta Júpiter. Mas que havia um anel em volta do planeta Júpiter já era sabido, porque há fotografias mesmo desse anel, o que é que na posição em que está, o planeta Júpiter está junto, mais ou menos, no mesmo, digamos, no mesmo plano da Terra, pois não se vê, só as sondas interplanetárias é que mostram. E é muito mais terno que é o de Saturno. Portanto, repete-se, nada de alarmes, porque não há qualquer problema a esse respeito. Tudo quanto há é ignorância e exagero. Está-se a assustar as pessoas sem razão. E há mais um ponto. Eu ia perguntar-lhe agora, há um cientista que recentemente anunciou a descoberta de uma nova galáxia e que essa galáxia vai chocar com a nossa. Ora, muito bem. Eu ia mesmo exatamente falar nisso. É que está a criar uma espécie de terror do ano 1000. Como houve terror do ano 1000, agora está-se a fazer disparatadamente uma espécie de terror do ano 2000 por causa de uma galáxia que vem ao encontro da nossa e que depois pode ser uma grande explosão, etc, etc. Primeira coisa é de que amanhã é publicado nos Estados Unidos, bem entendido, no Astrophysical Journal, um artigo em que mostra que todos estes cálculos são duvidosos, porque o próprio movimento das galáxias não está a ser devidamente calculado. Há muito exagero, muito cientista a querer ser o primeiro a dar notícias espantosas. Em segundo lugar, mesmo que ele se desse, dava-se daqui a 86 milhões de anos. Ora, eu pergunto a mim próprio se nesse tempo ainda haverá a humanidade e se nesse tempo ainda haverá Terra. Pode bem ser, infelizmente, pode ser que nós conseguirmos destruir este planeta pela poluição, pelas bombas atómicas, etc. Oxalá isso não aconteça, mas de qualquer maneira são 86 milhões de anos que nos separam de um acontecimento desse, se esse acontecimento de facto se realizasse. Vamos, portanto, estar todos calmos e não pensar em mais terrores do ano 2000. Pronto, isso quer dizer que apesar do pessimismo que acabou agora de dar evidência, não é, de que nós não chegamos daqui até 86 mil anos, não é? Milhões de anos, não é que temos muito, não é? Não é pessimismo, é natural. 86 milhões de anos, ora, é mais ou menos que andar por causa dos dinossauros, não é? De maneira que estamos muito longe. Enfim, estamos a fazer previsões a 86 milhões de anos, é loucura, não é? Portanto, podemos continuar no dia-a-dia, sem perfeitos, nada mais. Com certeza, o que é preciso é que nós todos harmonizemos, não estejamos a destruir uns aos outros, não estejamos a acontecer coisas como está acontecendo no Ruanda e na Bósnia e tudo isso, e os homens comecem a olhar para a necessidade de estarem bem com os outros e fazerem progredir a humanidade, não é destruir a humanidade. Isso é que é importante. Obrigado pela colaboração, Eurico da Fonseca.